Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestrinha da semana, nossa reflexão baseada nos ensinamentos do Evangelho, que tanto bem nos faz, não é? Nós aqui da Seara sempre buscamos essa sintonia, essa união através do Evangelho, porque, como eu sempre digo, nós precisamos encher o nosso potinho, carregar nosso espírito das coisas que não perecem, né? E é bom essa conversa porque serve sempre para a gente ver o que cabe no nosso dia a dia. O Evangelho é uma coisa prática para a gente fazer no dia a dia mesmo, né? Para a gente viver. Então, os ensinos do Cristo e de todos os espíritos elevados, né, que já fizeram essa trajetória, eles têm muito exemplo para nos dar. Então, assim sendo, vamos clamar a espiritualidade maior, ao nosso Jesus, ao nosso Pai, que nos abençoe com paz, com harmonia, com um bom entendimento. Que nossas palavras não sejam vãs, né? Que sejam de bom proveito, que console muitos que estão conosco, que dê aquela luz necessária para a gente continuar caminhando. E hoje nós vamos conversar do livro Urgência, né, de Emmanuel e Chico Xavier. E nessa reflexão, né, de companheiros que partem, a gente pode entender todos os conselhos de Jesus que fala, né, do desapego, que fala da gente se fortalecer nas amizades, né? Nós vamos falar de amizade, de companheirismo, vamos falar de amparo, de amor, daquela saudade boa e daquela saudade ruim. Saudade boa é aquela que a gente lembra das coisas e das pessoas e nos dá aquela sensação feliz, né? E saudade ruim quando a gente se revolta, a gente sofre muito, além do necessário. Vamos falar também de estreitamento dos laços, né? Na nossa doutrina a gente aprende que através da reencarnação nós vamos estreitar laços, nós vamos fortalecer nossa amizade, aquele amor que a gente já carrega, né? Através desse aprendizado da convivência. Vamos falar também sobre o egoísmo, até de ingratidão, né? Quando a gente fala de desapego, a gente vai entender o que é esse desapego, o que é desapegar, o que é não sofrer. Então, quando o Emmanuel começa falando: sofres quando os entes amados se apartam de ti na direção de tarefas ou experiências que divergem das suas. E a gente sabe que desde pequenininho a gente convive com a família. Depois da primeira separação, quando a gente vai para a escola, não é fácil. Depois, quando a gente cresce um pouquinho mais, faz aquele círculo de amizade, e aí a gente muda de casa ou se separa dos amigos, também é uma sofrência. Outro caso, quando a gente tem aqueles parentes que a gente ama muito, 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 e aí eles, ou por trabalho, né, ou por faculdade ou escola, eles se apartam de nós e nós sofremos. Às vezes nós nos revoltamos, né, não entendemos essa separação. E às vezes, em vez de a gente torcer para o sucesso do outro, a gente faz o contrário. Então, em todas as etapas da vida, né, quando a gente fica adulto, a gente sai da casa dos pais e se casa, nós vamos romper os laços da família e entrar em outro aspecto, né, de união. E aí também a gente conta, às vezes, com essa união para o resto da vida. E muitos de nós sabemos que, às vezes, a gente se aparta também daqueles que ou que a gente não ama mais, ou que não nos amam, né? Então, o casamento, por exemplo, a gente sofre pela separação, as divergências de ideias, e nosso coração machuca, e é difícil sabermos lidar com isso tudo. Bem, quando essa separação dói na nossa alma, a gente tem que buscar reforço no Evangelho, né? Porque toda a encarnação, toda essa experiência, a gente vê que somos
cada encarnação a gente tem um palco com personagens diferentes, né? Personagens diferentes, mas são os mesmos espíritos. Então, muitos de nós, quando se rompe nessa vida por algum motivo, nós podemos nos reencontrar em outra vida. Então, ou os laços se afrouxam, se desatam aqui mesmo, ou eles se fortalecem e perpetuam, né? Então, aqui também fala que uma afeição, ele diz, entretanto que a afeição verdadeira será menos afeição, apenas porque se veja fustigada por circunstância de espaço e tempo, ou seja, quando essa amizade é cortada, a gente tem essa separação, nós não podemos achar que essa amizade vai acabar pela distância ou pelo tempo. Às vezes, nós temos amigos que vão para outro país, por exemplo, e a gente, toda vez que vai se falar, parece que nada se modificou, a amizade é a mesma coisa, né? E é interessante quando a gente fica feliz com a felicidade do outro, isso também está no Evangelho. Quando nós ficamos felizes com a felicidade daquele que foi para progredir, que foi num trabalho novo, que tem uma vida nova, num lugar novo, né? A gente não pode se frustrar. É lógico que a gente sente essa dor porque aquela pessoa era tão boa pra gente, né? Tão maravilhosa, e a gente quer que fique ali pertinho. Mas a gente tem que entender e superar e fazer de tudo para que essa amizade, esse amor, essa afeição não nos destrua, né? Nos deixe confortável e que a gente possa continuar mesmo na distância. É muito importante não se sentir abandonado, não se sentir desprezado, né? E não achar que aquilo acabou. E aí a gente entra também quando nós temos os nossos círculos mais próximos, né? E quando acontece da partida do plano terrestre para o mundo espiritual. Olha que coisa interessante. É um fato, né? É um fato que a gente sabe que vai acontecer. Que o futuro só a Deus pertence, mas a gente sabe que vai nascer, vai ter esse espaço de progresso e evolução e vai voltar para a nossa pátria, de onde a gente veio. E aí parece que muitas das vidas que ficam aqui se acabam. Parece que a nossa vida não tem sentido, que Deus é contra nós, que tudo é revolta e a dor às vezes é tão grande que a gente perde o senso, a razão. E a gente pensa, sente coisas e blasfema contra a divindade, contra esse retiro da sala de aula dos nossos entes amados, né? É só um retiro da sala de aula porque já acabou a lição. E a gente precisa ter esse conforto, essa fé, essa crença na vida futura para a gente não sucumbir, para a gente ter certeza que a saudade vai ser leve, né? Que a gente vai lembrar sempre, sempre nós vamos lembrar de tudo aquilo que a pessoa nos deixou, né? De aprendizado, de carinho, de troca, de alegria, né, de tudo que a gente aprendeu, até as coisas não muito felizes, né? Às vezes a gente troca essas experiências, mas tudo é produtivo. E assim, quando nós nos desligamos temporariamente, né, como se a pessoa fosse viajar para um outro país, nós não podemos achar que o nosso mundo acabou, que a felicidade estava na mão daquela pessoa. Não. A gente vai sentir? Vai, porque a gente ainda é muito apegado, né? Nós não temos ainda essa certeza, né, maravilhosa de que tudo vai correr bem com os nossos entes, né? A gente tem aquela certeza que está no paraíso, que está todo mundo feliz, né? E a gente queria perto de nós, porque a gente acha que perto de nós está tudo bem, está feliz, está seguro. Mas só a Deus pertence esses mistérios, né, ainda que a gente não compreende, que Ele aos poucos vai nos trazendo pelos espíritos superiores, por Jesus, né, esclarecendo que nós não somos desse mundo e que todas as nossas ligações aqui são passageiras na carne, né, as experiências,
mas o nosso sentimento, nosso amor verdadeiro, nossa amizade verdadeira perpetua. É para sempre, em todas as vidas, em todas as experiências, né? Em todos os palcos, em todas as encarnações. Tanto é que a proposta a gente escolhe pessoas, né, que querem ajudar outras que estão em situações mais difíceis, nossos mentores, né, para ajudar mesmo. Às vezes a gente vem passando sacrifício em nome desse amor, dessa afeição, né, dessa vontade que o outro cresça e evolua. Então esse é um amor desprendido, um amor sem cobrança, isso é maravilhoso, né? Essa troca, essa fé na espiritualidade. Então os nossos entes que já partiram, que hoje nosso coração se sente vazio, são temporárias, essa separação é temporária. E eles estão nos esperando, como já deixamos outros familiares, outros entes queridos que velam, que torcem por nós na espiritualidade. Aí nós estamos aqui agora e construímos mais relações, né, de amizade, de felicidade, e nós vamos levar para sempre isso. E nós vamos formando essa grande família universal que é a proposta de Jesus. E Emmanuel diz também que seria do mundo, né? Olha que interessante. Quando a gente se separa, né, por algum motivo dessas pessoas que a gente gosta, nós temos que ser gratos, torcer para o sucesso deles, né? E às vezes a gente pode, aqui fala assim, que são quando os entes queridos te digam adeus nas bifurcações do caminho, não lhes arremesses à estrada quaisquer farpas de incompreensão. Faze deles portadores de sua simpatia, seja onde seja, que eles possam beneficiar os outros como beneficiaram a nós. E quando nos retomem o convívio, seja na terra ou noutros mundos, que nos possam trazer acrescidas de amor as vibrações de amor com que os abençoamos na despedida. Então, quando eles voltam ao nosso convívio, seja pela reencarnação, seja nessa vida mesmo, é que traga tudo isso que a gente vibrou para eles de volta. Então imagina que coisa maravilhosa, né? Que sensação boa do retorno, de novo do convívio. E aí ele cita um exemplo, que seria do mundo se as plantas monopolizassem os próprios frutos, ou se os rios fugissem de viajar receando o vampirismo da terra seca. Então a natureza nos dá esse exemplo, né, de expansão do sentimento, de gratidão com a divindade, né, distribuindo toda forma de amor e gentileza. Dá teu coração em forma de entendimento e ternura ao companheiro que parte e envolve-o em prece de reconhecimento, clareando-lhe o caminho, abençoando todos aqueles que vão, pensando as melhores coisas, emanando o melhor sentimento, aonde eles estejam. Vários motivos devemos nós fazer isso, né? Se ele foi no contato conosco tão bom, um expoente de bondade, enriquecendo-nos a existência de tranquilidade, de alegria. E se as leis da renovação lhes determinaram a ausência, isso ocorre por impositivos que funcionam acima de nossa própria vontade. A lhes chamarem adiante o dom de cooperar e a faculdade de construir, investindo-nos na obrigação de seguir-lhes os padrões de atividade, a fim de que venhamos a progredir sempre e servir cada vez mais. Muitos desses nossos amigos, familiares, filhos, seja lá, o ente que a gente convive, ama e que sente saudade, do jeito que eles nos ajudaram a construir ali no lar ou no trabalho, ou
né, na nossa sociedade, no meio que a gente vive ali, coisas boas, se nos ajudar a alimentar o nosso espírito, eles também estão indo, né, talvez por uma missão deles mesmos, levar também essa construção, esse amor, essa coisa boa que deixou saudade na gente para outros lugares, para outras pessoas. É assim que a gente deve ser. Aquele que nos auxiliou tanto quanto pôde e será invariavelmente um benfeitor, diante de quem a gratidão será para nós inequívoca. E de um benfeitor ninguém se afasta com sentimentos de azedume e palavras de fel. Louvemos os entes amados que nos deixam, convertendo separação em esperança e transformando distância em razão para agradecimento maior. Lembremo-nos de que a fonte que nos dessedenta e ampara a segurança doméstica pode dessedentar e amparar os nossos vizinhos pela misericórdia de Deus. Então, a proposta de Jesus é a fraternidade universal. Quanto mais amigos, quanto mais pessoas entrarem na corrente do bem, né, para nós, partindo de nós, é muito maravilhoso. Nós somos uma grande família, nós juntos podemos transformar o mundo, construir, né, cada vez mais sentimentos valorosos e eternos. Nada de apego, de sofrimento, ninguém some do mapa como a gente acha, né? Todos nós estamos aprendendo e se fortalecendo através da convivência, da experiência familiar, da experiência da amizade. Que coisa maravilhosa que é ter amigos, né? Que é expandir, trocar experiências, né? Deus fez cada um de nós com profissões diferentes, com jeito diferente de pensar, jeito diferente de agir, para que a gente troque, para que a gente se auxilie, para que a gente possa aprender um com o outro. Então, nada de tristeza. Quando nós estivermos longe, né, ou alguém se afastar de nós, vamos vibrar muito, vamos desejar que seja temporário mesmo, né? Porque a morte não existe, a separação também é temporária e nós vamos nos encontrar novamente. Só que para nós nos encontrarmos novamente, nós temos que realmente nos prepararmos na mesma vibração, não é? Nós temos que aprender com Jesus a cada vez mais amar o próximo. Quando nós aprendemos a amar a nós e vamos amando esses mais próximos e aumentando essa família, todo mundo fica próximo um do outro. Todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz, todo mundo vai desejar o bem para o outro. E é isso que falta na nossa sociedade, né? Então, que possamos praticar os ensinamentos de pensar mais leve, não olhar o defeito do próximo, né? Se você dá uma reparadinha, não ficar com aquele, como se a gente fosse um exemplo, né, infalível de todas as coisas. Nós não somos. Nós somos falíveis, nós erramos. Então nós temos que fortalecer o lado bom das pessoas, o nosso lado bom. Nós temos que praticar o amor verdadeiro, puro, né? Estreitar os laços, como diz Emmanuel, sem sofrer, porque olha o exemplo de Chico e Emmanuel, que amizade maravilhosa, um espírito conduzindo o outro, né? E mesmo na separação de planos, eles estavam próximos, muito unidos, né? Muito junto, construindo, ajudando na obra de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ajudando a passar toda essa lição que Emmanuel fala, cada mensagem desse livro, ele fala que é para a gente
construir a paz em nós. Cada dia Ele dá uma dica de algo que acrescenta na nossa vida. E Ele fez com o Chico esse trabalho, essa amizade que já se perpetua, né, há muitas vidas, não só para os dois, mas para toda a humanidade, esses tesouros que Ele deixou. Então, meus irmãos, é essa a reflexão da semana. Vamos ser felizes o máximo que pudermos quando estamos juntos, aproveitar o momento, né, mesmo as dificuldades, enfrentar sem a gente desistir um do outro. E quando esses que a gente é mais apegado tiverem que se separar de nós, que possamos compreender e ajudá-los no seu caminho novo, na sua jornada nova. Assim peçamos também que eles nos compreendam, caso sejamos nós o que tivermos que distanciar ou partir primeiro, né? Então, muita paz, muita luz, muito amor, muita gratidão. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe com muitas amizades aqui, muitas amizades no plano espiritual, porque juntos somos mais fortes. Gratidão, muita paz.